Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a esse vídeo, ao canal. Finalmente chegamos à última parte da leitura do documento Silent Weapons for Quiet Wars, esse documento cuja a similaridade com a realidade dos dias de hoje é incrivelmente surpreendente. E eu achei que nós íamos demorar um pouco mais para chegar ao fim, mas o documento já está faltando poucas páginas para encerrar, né, para acabar. E sem mais delongas, vamos lá. Diz assim: a saída, o serviço militar. Alguns esforços para a modificação do comportamento humano são mais notáveis ou mais efetivos do que uma instituição sociomilitar conhecida como o alistamento, né? Seria o serviço militar. O propósito primário de um alistamento ou de tal instituição é insistir por intimidação que os jovens homens de uma sociedade não crítica, por convicção, assumam que o tal governo é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Ele é ensinado desde o princípio que a oração lenta, ao contrário, né, seria mais ou menos ele é ensinado, né, de trás para frente na oração, que a bala pode fazer isso em um instante. Apesar disso, um homem treinado num ambiente religioso, em 18 anos da sua vida, pode ser um instrumento do governo para destruir ou purgar as suas fantasias e desilusões em uma questão de alguns meses. Uma vez que essa convicção é instalada, tudo se torna fácil para instalar, né? Seria basicamente isso, quando eles conseguem colocar esse pensamento, né, de serviço militar obrigatório, essa institucionalização militar, ou seja, o governo é capaz de fazer qualquer coisa. Ainda mais interessante é o processo pelos quais os pais de um jovem homem que supostamente o ama podem ser induzidos a enviá-los a uma guerra que resultará na sua própria morte, né, a morte do filho. Através desse escopo, né, esse trabalho não permitirá que essa questão seja expandida em vários detalhes, todos esses detalhes completos. Apesar disso, uma visão geral pode ser alcançada e servir para revelar quais fatores podem incluir algumas formas numéricas de uma análise de computador, de sistemas de guerra social e militar, né? Nós vamos começar com a tentativa de definição do alistamento. O alistamento é uma instituição compulsória e coletiva de sacrifício e escravidão, que os homens de meia idade e alguns anciãos, com o propósito de pressionar os mais jovens a fazer o trabalho sujo. Além do mais, serve para manter os jovens culpados como os mais velhos, através da criação de criticismo acerca dos anciãos, para com os mais jovens, estabilizador geracional. Isso é tido como, vendido ao público como debaixo da etiqueta de serviço patriótico nacional. Uma definição honesta da econômica do alistamento é alcançada por definição e usada de outras formas como os limites estruturais do sistema de valor humano, o qual é transformado e traduzido em termos de uma teoria do jogo. O valor de tal escravidão, de tal mão de obra escrava é dado em uma tábua de valores humanos, a tábua que se divide em categorias por intelecto, experiência, serviços posteriores e especialidades, etc.
Algumas dessas categorias são comuns e podem ser tentativamente representadas em termos de valor de certos trabalhos, os quais nós sabemos que existem. Alguns trabalhos são mais difíceis de valorar, né, de dar valor, porque eles são demandas únicas da subversão social. Por um exemplo extremo, o valor de uma instrução da filha, de uma mãe à sua filha, causando à filha alguns tipos de comportamentos acerca do seu futuro esposo daqui a 10 ou 15 anos à frente. Preste bem atenção, olha o que eles estão dizendo, né? Certos trabalhos, né, tem algumas categorias que têm valores maiores do que outros. Então, uma mãe tem que passar os valores a essa filha, que ela vai influenciar ela a escolher o marido daqui para frente. A qual, né, irá suprimir a sua resistência à perversão do governo, tornando isso fácil para o cartel dos banqueiros comprar o estado de Nova York, por assim dizer, em 20 anos. Começo a usar algumas analogias usadas, né, nos Estados Unidos. Tais problemas levam pesadamente acerca das observações dos dados das espionagens em tempo de guerra e de muitos tipos de testes psicológicos, mas os modelos crus de matemática, os algoritmos, podem ser manipulados, se não preditos, a maneira de predeterminar quais esses eventos com o máximo de certeza. O que não existe por cooperação natural é calculado e avançado por compulsão. Os seres humanos são máquinas. Alavancas que podem ser raspadas, transformadas em pequenas, e a real diferença entre a automação e a sociedade é pouca se comparada a uma fábrica de sapatos. Esses valores derivados são variáveis. É necessário o uso da tabela de valores humanos para a computação para análise de computador. Esses valores são dados, em verdade, medidas maiores do que os dólares dos Estados Unidos, desde que é instável estar presente essa inflação da produção dos bens nacionais e dos serviços, como dado a falsa energia cinética, a indutância do papel. A tábua de valores prateados tem sido possíveis, e é bem possível que possa ser adquirida na mesma quantidade de 1 grama de prata hoje, que poderia ser comprado em 1920. O valor humano é medido em unidades de prata e muda de forma bem pequena devido às mudanças nas tecnologias de produção. E aí ele continua dizendo assim, enforcement seria reforços. Fator primeiro, como em todo sistema de aproximação social, a estabilidade é alcançada somente por entender e computar a natureza humana, a ação, reação e os padrões dessas ações e reações. A falha em fazer isso pode ser normalmente desastrosa. Como em outros métodos sociais humanos, uma forma ou outra de intimidação ou de incentivo é essencial para o sucesso da medida. Princípios físicos de ação e reação devem ser aplicados para ambos
externos e internos, sistemas, subsistemas, né? Para garantir que a programação individual através da lavagem cerebral e ambos a unidade familiar e também o grupo por pessoa deve estar engajado em trazer debaixo do controle. Fator segundo, paternidade ou pai. O homem da casa deve ser falido para garantir que o filho cresça com o treinamento social correto e também as atitudes. A propaganda da mídia, etc., tende a engajá-lo se o pai for alguém que era, vamos assim dizer, mulherengo antes do tempo em que ele era casado. Ele é ensinado que ele também se conformou à dança social, né, seria ao ritmo social de cortar fora ou manter a sua vida sexual próxima ao zero. Isso é feito para que ele veja a mulher como a demanda de mulher como segurança mais do que lógica e principalmente um comportamento honrado. Logo, no tempo certo, o filho vai à guerra, o pai com dor nas costas, vai entregar uma arma nas mãos do filho antes que o pai arrisque os seus, ou fazendo ele mesmo hipócrita por atravessar um investimento que ele mesmo, na sua opinião pessoal ou autoestima, recusa, ele se recusa. Então o filho vai à guerra e o pai vai se tornar humilhado. Então o filho vai para a guerra e a resposta verdadeira não é pouco de se esperar. Fator 3, a mãe. O elemento feminino da sociedade humana é regulado por emoção primeiro e depois por lógica em segundo. A batalha entre a lógica e a imaginação sempre vence, a fantasia prevalece, e o instinto maternal domina o que as crianças se tornam primeiro e o futuro em segundo. A mulher com um bebê recém-nascido é muito se torna com os olhos estrelados em ver um homem como bucha de canhão ou a fonte barata de trabalho escravo. A mulher deve, no entanto, ser condicionada a aceitar a transição da realidade quando isso chegar o mais cedo possível. Ou seja, ele está dizendo aqui como que as mulheres devem enxergar os homens, né? Como é basicamente o que acontece hoje em dia, né? Bucha de canhão, prover as coisas e toda aquela coisa que a gente já entendeu de programação, né? Que o homem tem que prover tudo, o homem tem que se sacrificar em tudo. Assim como a transição se torna mais difícil de lidar, a unidade familiar deve ser desintegrada cuidadosamente e a educação controlada pelo Estado, operando através de centros de cuidados infantis, se torna mais comum e legalmente reforçada como o início de a retirada da criança de sua mãe e o pai nas suas primeiras idades. A inoculação de drogas comportamentais, como Ritalina, pode acelerar a transformação da criança, isso de forma compulsória. Cuidado, o impulso de uma mulher com raiva pode anular o medo dela. Uma mulher iracunda, o poder de uma mulher iracunda não deve ser subestimado, e o seu poder sobre o marido que é controlado por causa do sexo deve ser requerido e nunca subestimado. Isso levou as mulheres a votarem em 1920. Aí agora ele continua dizendo. Fator quarto, o júnior, né, o filho.
a pressão emocional para a sua autopreservação durante o tempo de guerra e para sua atitude de autosservir o rebanho comum deve ser uma opção a evitar no campo de batalha. Se o jovem pode ser persuadido a ir, e tudo isso pode ser necessário finalmente para propelir esse jovem para sair da guerra. Eles silenciosamente chantageiam a si mesmos, sem sacrifícios, sem amigos, sem guerras, sem namoradas. Fator 6, 5, melhor dizendo, era 4, né? 5. Irmã. E a irmã do jovem? Ela é dada todas as coisas boas da vida por causa do pai e é ensinada a esperar o mesmo do seu futuro marido, independente do preço. Olha isso. É basicamente o que a sociedade ensina hoje, né? Fator 6, o gado. Aqueles que não usam seus cérebros não são mais do que aqueles que não têm cérebro. Isso não é apenas uma escola de emborrecimento ou de peixe, de ameba, né? Seria jellyfish, ameba. Pai, mãe, filho e filha se tornam bestas úteis do campo para treinar os mesmos. E aí o documento chega ao fim dizendo assim: isso conclui o que é disponível para esse documento. E aí tem aqui uma nota, né, para quem quiser ver, está assim, ó, Estudos da Estrutura Econômica da América, por Wassily Leontief, Director of the Harvard Economic Research Project, International Science Press, Inc., White Plains, New York. Então, é isso, pessoal. Você viu que nós estamos praticamente no limiar dessa sociedade, né? Nós já estamos adestrados, vamos assim dizer, para seus devidos fins. E eu acho que esse documento valeu a pena a leitura, foi um pouco longa, mas a parte final chegou. Se você gostou, eu quero te convidar, comente aí sobre esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, a gente possa ajudar o canal a crescer e cada vez mais nos desenvolver. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui e até a próxima, se Deus quiser.